Quando Benjamin Howard abriu a porta da cobertura naquela tarde, ele esperava encontrar o mesmo caos de sempre: brinquedos espalhados, vozes altas, birras, telas ligadas, portas batendo. Em vez disso, encontrou um silêncio tão profundo que parecia errado. E quando procurou os três filhos pela casa inteira e enfim abriu a última porta, viu os meninos ajoelhados, de cabeça baixa, rezando ao lado da empregada que ele mal notava. E naquele instante, o bilionário que não chorava nem no funeral da própria esposa desabou por dentro, porque percebeu que a única pessoa que tinha conseguido devolver paz à sua casa não era alguém do mundo dele. Era a mulher simples que tinha chegado só para limpar o chão. Eu sou seu narrador, e você está no lugar certo para ouvir histórias que prendem do começo ao fim. Benjamin Howard tinha tudo o que o mundo costuma chamar de sucesso: dinheiro, poder, nome, reputação, prédios assinados, negócios fechados em minutos, conselhos de administração esperando a palavra dele, jornais financeiros repetindo seu nome como sinônimo de vitória. Homens queriam ser como ele, empresas queriam comprá-lo, investidores queriam segui-lo. Mas naquele apartamento alto demais, elegante demais, caro demais, nada disso conseguia fazer o que uma única presença humana fazia. Antes de tudo desmoronar, a casa era barulhenta. E não era um barulho ruim. Era o tipo de barulho que transforma paredes em lar. Risos correndo pelos corredores, uma criança gritando da sala, outra reclamando porque o irmão roubou um brinquedo. Música baixa na cozinha, passos apressados, banho atrasado, pequenas discussões, pequenas reconciliações. E no meio de tudo isso, Emma. Emma Howard não era o tipo de mulher que entrava em um lugar para ser notada. Ela entrava para aquecer o lugar. Tinha um jeito firme e doce ao mesmo tempo. Sabia conter uma crise sem apagar a emoção de ninguém. Sabia quando abraçar. Sabia quando ficar em silêncio. Sabia, principalmente, enxergar os filhos como indivíduos e não como uma extensão de um sobrenome. Jimmy era intenso. Tommy era inquieto. Henry era profundo demais para a idade. Emma conhecia o peso de cada olhar, o significado de cada birra, o medo escondido atrás de cada explosão. Benjamin amava a esposa, disso ninguém duvidava, mas amava do jeito que muitos homens ocupados amam, prometendo tempo para depois, trabalhando por eles, comprando conforto para eles, dizendo a si mesmo que o sacrifício de hoje viraria presença amanhã. Só que a vida não assina contrato com o amanhã de ninguém. Naquela quinta-feira chuvosa, Emma saiu e não voltou. Foi rápido, cruel, definitivo. E a partir dali, a casa ficou em pé, mas o lar caiu. No funeral, Benjamin ficou duro como pedra. Apertou mãos, recebeu condolências, organizou detalhes, assinou papéis, protegeu a imagem. Fez tudo o que alguém funcional faz quando não sabe sobreviver ao próprio luto. Quem olhava de fora dizia a mesma coisa: que homem forte, que autocontrole, que postura. Ninguém via que aquilo não era força, era anestesia. Depois do enterro, ele fez o que sabia fazer melhor. Trabalhou mais, voou mais, sumiu mais, estendeu reuniões, encheu a agenda, dormiu menos, falou menos, voltou mais tarde, saiu mais cedo. E em pouco tempo a dor ganhou uma rotina elegante. A empresa cresceu, as ações subiram, os relatórios impressionaram, o silêncio também. Os trigêmeos tinham 5 anos quando perderam a mãe, e, de certa forma, perderam o pai no mesmo dia. Jimmy começou a quebrar coisas, não porque fosse uma criança ruim, mas porque algumas dores ainda não cabem em palavras. Tommy passou a provocar, desafiar, testar qualquer adulto que entrasse na casa. Queria descobrir quem ficaria. Henry ficou quieto demais, às vezes tão quieto que assustava. Guardava o choro no peito como se sentisse que até sofrer estava incomodando alguém. Vieram babás, muitas. Uma tentava impor regra desde o primeiro dia e saía no terceiro. Outra prometia paciência, mas desistia depois de um copo quebrado e 2 noites mal dormidas. Uma terceira jurou ter experiência com crianças em luto, até ver Tommy subir no parapeito da varanda e perguntar, olhando para o céu, se Deus morava longe demais para ouvir. Nenhuma durava. Algumas eram gentis, mas não aguentavam. Outras eram eficientes, mas frias. Algumas queriam corrigir comportamento. Poucas queriam entender a origem da dor. E criança sente isso. Criança sempre sente. Benjamin via a rotatividade como um problema operacional. A casa precisava funcionar. Os filhos precisavam estar alimentados, vestidos, levados, trazidos, supervisionados, mantidos vivos e, se possível, educados. Era assim que ele racionalizava o que estava acontecendo. Não porque não amasse os filhos,
mas porque encarar a profundidade da perda deles o obrigaria a encarar a dele. E ele não tinha coragem para isso. A mãe dele, Eleanor Howard, tinha sua própria visão de mundo. Para ela, problemas emocionais eram agravados pela falta de estrutura. Ela acreditava em disciplina, imagem, consistência, etiqueta, aparência. Via a dor como uma desordem a ser administrada. Repetia com frequência que crianças precisam de rotina, de controle, de padrão, de limite. E, embora não estivesse totalmente errada, havia algo que nunca compreendia. Nenhuma estrutura cura a ausência de afeto. Ela trouxe especialistas, psicopedagogos, consultores infantis, pessoas com currículos impecáveis e vozes treinadas para parecerem calmas. Nada encaixava, porque o que os meninos queriam não era um sistema melhor, era alguém que não fosse embora. Foi então que Rosemary Thomas apareceu. Não chegou cercada de recomendações brilhantes, não veio por indicação de família influente, não tinha currículo impressionante nem experiência vendida em linguagem refinada. Chegou porque uma agência estava desesperada. Era uma substituta de última hora para cuidar da limpeza pesada por alguns dias. Só isso. Nada mais. Tinha 29 anos, falava baixo, prendia o cabelo para trás, carregava um caderno simples junto ao peito como se fosse algo importante. Quando entrou na cobertura pela primeira vez, ninguém imaginou que ela mudaria qualquer coisa ali. Muito menos Benjamin. Ele mal levantou os olhos do celular quando ouviu o nome dela. Deixe-a limpar, disse. Era o suficiente. No primeiro dia, os meninos decidiram testá-la. Henry derrubou suco no chão recém-passado. Tommy trancou Rosemary no armário de produtos por alguns minutos e saiu rindo, esperando grito, ameaça, escândalo. Jimmy pegou o telefone dela e jogou no lixo. Ela não gritou, não fez cena, não ameaçou ninguém com castigo. Saiu do armário quando conseguiram abrir. Limpou o chão outra vez, pegou o telefone, sentou-se no tapete quando a confusão aumentou. E esperou. Esperou até a tempestade baixar. Isso confundiu os meninos. Adultos geralmente vinham em dois tipos, os que explodiam e os que desistiam. Ela não fez nem uma coisa nem outra. Naquela noite eles esperavam que Rosemary fosse embora como as outras. Fazia sentido. Tinham sido insuportáveis, tinham provocado, tinham humilhado, tinham deixado claro que não a queriam ali. Mas quando a hora de dormir chegou, ela entrou no quarto dos três, aproximou as camas e sentou-se na beira como quem não tinha pressa. Vocês podem gritar, disse ela com calma. Podem me ignorar, podem me mandar sair. Fez uma pausa curta. Mas eu não vou embora. Os três ficaram olhando. Não acreditaram, mas ouviram. E às vezes o começo da cura não é acreditar. É apenas ouvir alguma coisa boa pela primeira vez. Rosemary contou uma história. Não era moralista, não era teatral. Era simples. Sobre três filhotes que tinham perdido a mãe e aprenderam, no medo, a ficar perto um do outro até descobrirem como continuar. Tommy fingiu desinteresse. Jimmy olhou para o teto como quem não queria participar. Henry alcançou a mão do irmão debaixo do cobertor. Uma mudança quase invisível, mas real. No dia seguinte, Eleanor observou Rosemary de cima a baixo e não gostou do que viu. Jovem demais, sem referência suficiente, sem presença adequada para aquela casa. Achou amadora, frágil, temporária. Benjamin concordou sem pensar muito. Também supôs que ela não duraria. Só que a semana passou e Rosemary ficou. Ficou quando Jimmy gritou porque ela dobrou o cobertor do jeito errado. Ficou quando Tommy bateu a porta tão forte que rachou a moldura. Ficou quando Henry passou uma tarde inteira em silêncio, olhos cheios d'água, braços cruzados, recusando comida, conversa e consolo. Rosemary não confundia dor com desobediência. Sabia reconhecer o que havia por trás do comportamento. Não porque ler em livros, mas porque tinha vivido em lugares onde amor e ausência moravam muito perto um do outro. Ela conhecia o som de uma casa emocionalmente vazia. Quando Tommy derramou cereal pela cozinha e preparou o rosto para a bronca, ela só lhe entregou um pano, ajoelhou ao lado dele e limpou junto. Quando Henry jogou o caderno dela no lixo, Rosemary tirou o caderno, limpou a capa e deixou um pequeno bilhete em seu travesseiro naquela noite. Apenas 4 palavras. Eu continuo aqui. Quando Jimmy, num fim de tarde pesado, apontou para ela com os olhos cheios de raiva e perguntou se ela também iria embora como todos os outros, Rosemary não respondeu rápido. Aproximou-se devagar, sentou-se no chão para ficar na altura dele e disse algo que ninguém tinha dito antes. Você pode me testar, pode me empurrar, pode dizer que me odeia. Então respirou fundo. Mas eu fico até você acreditar que eu não vou sair correndo. Jimmy não desabou ali, não seria tão fácil, mas deixou a porta do quarto aberta naquela noite.
Às vezes, para uma criança ferida, deixar a porta aberta já é um pedido de socorro. Rosemary começou a observar detalhes. Jimmy prendia a respiração em dias de tempestade. Tommy se comunicava melhor desenhando do que falando. Henry colecionava pedrinhas, folhas, tampinhas, pequenos objetos como quem tentava segurar o mundo em coisas que cabiam na mão. Ela não fez grandes discursos. Não quis substituir ninguém, não tentou comprar afeto. Foi apenas somando pequenos gestos até que o cuidado virasse linguagem. Quando chovia, Rosemary se sentava perto do quarto de Jimmy e cantarolava baixinho, quase sussurrando. Não para chamar atenção, só para lembrar que alguém estava ali do lado de fora enquanto o trovão passava. Para Tommy, juntou dinheiro do próprio bolso e comprou um bloco de desenho. Deixou sobre a cama com um bilhete curto. Você não precisa dizer, pode desenhar. Naquela mesma noite, páginas começaram a se encher com rabiscos intensos, formas confusas, céus escuros, casas, árvores, figuras de mãos dadas e, às vezes, uma mulher sem rosto. Para Henry, trouxe 3 potes vazios e colocou na janela com etiquetas escritas à mão. Coisas que importam. No dia seguinte, um dos potes tinha uma pedra lisa, o outro, uma foto da mãe. Rosemary não perguntou nada, só não mudou nada de lugar. Esse foi o segredo dela. Ela não invadia, ela reparava, ela lembrava, ela permanecia. Toda tarde, quando os meninos voltavam da escola, havia um pequeno lanche esperando. Nada extravagante, mas pensado. Jimmy gostava de maçã sem casca, Tommy preferia pedaços maiores. Henry queria fatias fininhas, perfeitas, quase iguais. Rosemary memorizou isso tudo sem anunciar. Um dia, Jimmy pegou o prato e parou. Como você sabe que eu não gosto da casca? Rosemary sorriu como se fosse a pergunta mais óbvia do mundo. Porque eu presto atenção. Essa resposta fez mais por ele do que qualquer bronca ou presente. Às sextas-feiras, Rosemary tirava uma caixa antiga de material de jardinagem e levava os meninos até a varanda, um espaço que antes servia apenas como cenário bonito para quem olhava a cobertura de fora. Entregou um vaso para cada um. Terra, água, pequenas mudas. Vamos plantar, disse. Jimmy revirou os olhos. Tommy chamou aquilo de bobagem. Henry tocou a terra como se estivesse tocando alguma coisa sagrada. Rosemary ajoelhou ao lado deles e explicou sem pressa. As coisas não crescem só porque a gente quer, crescem porque alguém aparece todos os dias. Os meninos talvez não entendessem a frase inteira, mas começaram a regar as mudas, e sem perceber, também estavam sendo regados. À noite, depois que a casa silenciava, Rosemary orava, sempre baixo, sempre sozinha, nunca em exibição, nunca como performance. Às vezes pelos meninos, às vezes por Benjamin, às vezes pela casa inteira. Os meninos perceberam, não entenderam tudo, mas perceberam. Ela não forçava ninguém a participar, só deixava uma porta aberta. Quando Jimmy perguntou, numa dessas noites difíceis, por que Deus não tinha salvado a mãe deles, Rosemary não entregou uma resposta pronta, dessas que ferem mais do que consolam. Ela não tentou justificar o injustificável, disse apenas, se você estiver com raiva, pode falar com Deus com raiva mesmo. Ele aguenta. Jimmy não respondeu, mas mais tarde ela ouviu murmurando alguma coisa no travesseiro, as mãos dobradas perto do rosto, como se ainda estivesse bravo, e ao mesmo tempo, precisando muito ser ouvido. A casa começou a mudar, não na decoração, no espírito. As explosões diminuíram, não desapareceram. O luto não funciona como mágica, mas foi ficando menos solitário. Os gritos começaram a ter intervalos maiores. Os silêncios ficaram menos pesados. Os irmãos passaram a se defender em vez de apenas se ferir. E tudo isso aconteceu tão gradualmente que quem vinha pouco mal percebia. Benjamin quase não via nada. Estava em Tóquio, depois Los Angeles, depois Chicago, depois um conselho em São Francisco. Saía antes do amanhecer, voltava depois que os filhos dormiam. A casa estava mais organizada, então ele assumiu que o sistema estava funcionando. Não via as pequenas mãos dadas debaixo do cobertor. Não via Tommy desenhando a própria dor. Não via Jimmy tentando controlar a raiva antes do soco. Não via Henry deixando pedras nos potes como quem aprende de novo a confiar em permanência. Mas mesmo sem olhar, ele já estava sendo afetado por algo. Ainda não sabia. Naquela semana em São Francisco, Benjamin fechou um negócio antes do previsto. Os outros executivos quiseram jantar, comemorar, esticar a noite. Ele recusou. Não soube explicar por quê.
Algo dentro dele estava cansado de hotéis, de salas de reunião, de jantares caros em que ninguém dizia nada verdadeiro. Mandou o motorista seguir direto para Manhattan. Não avisou em casa. Talvez porque não estava acostumado a ser esperado. Quando o elevador abriu na cobertura, ele entrou achando que pisaria em ruído. Encontrou ausência. Nenhum desenho animado ligado, nenhum brinquedo no corredor, nenhuma discussão, nenhum pedido, nenhum choro. Só quietude. A quietude errada. Benjamin largou a pasta devagar. Chamou pelos meninos. Primeiro com a voz controlada, depois mais alta, depois mais afiada. Procurou na cozinha, na varanda, na área de serviço, no salão. Nada. O coração acelerou. Onde estavam? Abriu portas uma por uma, até chegar à última. Quando a porta se moveu, ele parou. Ali estavam os três, ajoelhados, cabeças baixas, mãos juntas. E ao lado deles, Rosemary, os olhos dela fechados, a voz suave. Os meninos repetindo, cada um do seu jeito, palavras curtas que não pareciam ensaiadas. Pareciam necessidade. Tommy foi o primeiro. Obrigado, Deus, por me ajudar a não ficar tão bravo hoje. Depois Jimmy. Obrigado pela Rosemary, e por minha barriga não doer tanto. Henry não falou muito, só segurou a mão dela. Mas havia paz no rosto dele. Paz de verdade. Não distração, não exaustão. Paz. Benjamin não entrou, não chamou, não interrompeu. Ficou ali, invisível, vendo algo que não conseguia compreender com lógica nenhuma. Seus filhos confiando em alguém. Seus filhos se abrindo. Seus filhos se aquietando. Seus filhos falando com Deus. Seus filhos, que ele mal conseguia alcançar com presentes, tempo terceirizado e culpa silenciosa, sendo alcançados por uma mulher que ele nem considerava parte importante daquela casa. E então aconteceu. O peito apertou. Os olhos arderam. As mãos perderam a firmeza. Benjamin Howard, o homem que não chorara nem no enterro da esposa, agarrou o batente da porta e desmoronou sem fazer som. Não com lágrimas educadas, não com emoção superficial. Foi o tipo de choro que vem quando a alma percebe, de uma vez só, tudo o que perdeu, e tudo o que ainda pode perder se continuar igual. Ninguém ouviu. Eles continuaram rezando. E talvez isso tenha tornado o momento ainda mais poderoso. Porque não era uma cena montada para ele. Não era uma tentativa de impressioná-lo. Era real. Estava acontecendo com ou sem a presença dele. A transformação da casa não girava ao redor do homem mais rico dali. Girava ao redor de quem tinha ficado quando todos saíram. Naquela noite, Benjamin não dormiu. Sentou-se sozinho no banheiro de hóspedes, o mesmo espaço onde Emma costumava deixar velas acesas e frascos alinhados, e ligou a torneira só para abafar a própria respiração. A voz da esposa parecia voltar aos poucos. Não literalmente, mas na memória. Como certas verdades que demoram anos para amadurecer. Dinheiro constrói muros, bem, mas amor derruba. Na época em que Emma disse isso, ele sorriu. Achou bonito, quase romântico. Agora a frase parecia sentença. Na manhã seguinte, às 6 em ponto, Benjamin estava na cozinha. Tentou fazer café. Queimou o pão. Ficou parado olhando para a torradeira como se aquilo fosse uma tarefa complexa demais para alguém que comandava milhares de funcionários. Quando Rosemary entrou, ainda sonolenta, com um caderno na mão, ela parou surpresa. Benjamin ergueu o rosto, os olhos vermelhos, a voz insegura. Eu vou ficar para o café da manhã. A frase saiu quase quebrada na palavra ficar. Os meninos entraram alguns minutos depois, correndo e descalços. Pararam quando viram o pai. Tommy piscou. Jimmy estreitou os olhos. Henry só olhou, silencioso como sempre. Pai? Benjamin sorriu. Não o sorriso corporativo, não o sorriso social. Um sorriso verdadeiro, ainda desajeitado. Senti saudade de vocês. Eles não acreditaram de imediato, como acreditariam. Crianças aprendem a desconfiar de promessas depois de perder demais, mas sentaram-se à mesa. 3 tigelas, uma torrada queimada, um silêncio diferente do silêncio de antes. Naquele café simples, Benjamin entendeu uma coisa dolorosa. Não tinha passado os últimos anos construindo a vida da família. Tinha passado os últimos anos escapando dela. E a pessoa que o puxou de volta não tinha sido contratada para isso. Rosemary continuou trabalhando do jeito de sempre, sem se promover, sem fazer alarde, talvez até evitasse chamar atenção. Mas agora Benjamin observava. Observava Jimmy respirar mais fundo antes de reagir. Observava Tommy desenhar em vez de destruir. Observava Henry entregar pequenas pedras para Rosemary como quem entrega confiança. Observava o modo como ela falava com eles sem infantilizar a dor. Observava que ela não preenchia a casa com barulho inútil. Ela preenchia com presença. Na primeira noite em que Benjamin ficou para o jantar, os meninos mal sabiam o que fazer com a novidade. Jimmy perguntou se o pai estava perdido. Benjamin quase riu.
Percebeu, com um golpe silencioso, que seus filhos já o tratavam como alguém que pertencia mais a aeroportos do que à mesa da própria casa. Mesmo assim, ele se sentou, serviu purê, errou o nome de um desenho, ajudou Tommy a amarrar o ténis do jeito errado na manhã seguinte. Ouviu Jimmy explicar um jogo que não entendia, esperou Henry falar e aceitou um sorriso em vez de palavras. Na cozinha, num desses amanheceres estranhos e novos, Benjamin olhou para Rosemary e disse baixinho: "Obrigado, por seja lá o que for isso." Ela entendeu sem pedir explicação. A mudança não aconteceu de uma vez, mas começou. Benjamin cancelou 2 reuniões naquela semana, perdeu um voo, levou os meninos à escola uma vez, tentou ler para eles à noite. A leitura saiu ruim, com pausas erradas, vozes pouco convincentes e tropeços ridículos. Ainda assim, os 3 ouviram até o fim. Porque não estavam avaliando performance, estavam experimentando presença. Eleanor percebeu, ela sempre percebia. Apareceu na hora do almoço, entrou sem anunciar como de costume, perfumada demais para o horário e elegante demais para um ambiente onde os netos agora deixavam desenhos na mesa e vasos com terra na varanda. Sentou-se, observou Benjamin servindo cereal em tigelas desiguais e lançou o primeiro comentário com a precisão de quem sabe onde ferir. "Vejo que você descobriu a vida doméstica." Benjamin respirou fundo, não entrou no jogo, apenas continuou. "Estou tentando algo diferente." Ela esperou os meninos saírem da cozinha antes de chegar onde queria. "Você tem ficado em casa demais." "Estou tentando estar presente." Eleanor ergueu uma sobrancelha. E essa mudança repentina não teria nada a ver com a empregada, teria? Benjamin desligou a torneira, secou as mãos devagar, virou-se e respondeu com calma que doía. "Ela não é só a empregada." Eleanor quase sorriu, mas não de bondade. "Está dizendo isso porque está confuso. Gratidão pode parecer outra coisa quando um homem está fragilizado." Benjamin encarou a mãe como talvez não encarasse havia anos. "Ela está ajudando os meninos de um jeito que nós não conseguimos." "Ajudando como?" "Com oração, histórias de dormir, afeto informal?" Talvez seja exatamente disso que eles precisavam. Eleanor se manteve firme. Precisavam de disciplina. Precisavam de alguém que os visse. O silêncio entre os dois endureceu. Poucos dias depois, Eleanor voltou ao ataque de forma mais direta. Trouxe um nome, um currículo, uma mulher impecável, formada nas instituições certas, filha das famílias certas, frequentadora dos lugares certos, alguém adequada, alguém apresentável, alguém que poderia, na visão dela, reorganizar a vida de Benjamin dentro dos moldes que faziam sentido para o sobrenome Howard. Benjamin nem tentou esconder a irritação. "A senhora está tentando me apresentar alguém? Estou pensando no futuro da sua família." "Minha família não precisa de uma vitrine nova, precisa de estrutura, precisa de verdade", respondeu ele. Então veio a frase que desenhava a diferença entre eles como um abismo. "Rosemary faz parte desta família agora." Eleanor o olhou com frieza calculada. "Ela limpa o chão, Benjamin. Não confunda gratidão com pertencimento." Ele não gritou, não pisaria nessa armadilha, mas algo se rompeu por dentro, porque pela primeira vez percebeu que o que a mãe não conseguia enxergar não era só Rosemary, era a própria essência do que mantinha qualquer família viva. Rosemary não ouviu essa conversa inteira, mas sentiu o peso dela. Sentiu no modo como Eleanor a observava, na polidez gelada, na tensão do ar, no tipo de olhar que transforma alguém em intrusa mesmo quando essa pessoa é a única sustentando a casa por dentro. Ela conhecia esse olhar. Já tinha visto em lojas onde seguranças a acompanhavam discretamente, em elevadores onde as pessoas apertavam a bolsa sem motivo, em casas grandes onde a simpatia durava até a porta se fechar. Só que dessa vez havia mais em jogo. Não era apenas sua dignidade, eram os meninos, e ela não queria ser o motivo de outra ruptura. Eleanor então resolveu agir sozinha. Ligou para Rosemary, convidou-a para almoçar. A palavra convidou nesse caso era generosa demais. Era uma convocação elegante. Rosemary não queria ir, mas foi, por respeito, por prudência, por medo do que poderia acontecer se simplesmente recusasse. O restaurante era frio, branco demais, silencioso demais. Tudo ali parecia projetado para lembrar a certos tipos de gente, que pertencimento também pode ser uma decoração. Eleanor já estava sentada quando Rosemary chegou. A conversa começou educada, superficial, frases medidas,
Perguntas com interesse fingido, até que Eleanor colocou um envelope sobre a mesa e o empurrou na direção dela. Dentro havia um cheque de $500.000. Recomeça em outro lugar, disse Eleanor em tom controlado. Ninguém precisa saber. Considere um presente pela sua descrição. Rosemary olhou o envelope. Não tocou. Eu não vim pelo seu filho, respondeu com voz baixa mas firme. Eu fiquei pelos meninos. Eleanor inclinou a cabeça como quem estuda alguém aquém do próprio entendimento. Você está se confundindo. Não, senhora. Acho que é a senhora que está confundindo amor com posição. Não são a mesma coisa. A frase acertou onde Eleanor menos esperava ser atingida. Não por agressividade, mas por verdade. Rosemary se levantou antes da sobremesa. Deixou o envelope na mesa. Saiu com o coração em conflito, porque naquela hora precisou admitir algo a si mesma. Havia crescido dentro dela um sentimento perigoso, não só pelos meninos, também por Benjamin. E esse era o tipo de sentimento que poderia destruir tudo se continuasse. Naquela noite ela não dormiu direito. Andou pelo quarto pequeno destinado aos funcionários, olhou para o caderno, olhou para a janela. Pensou em Jimmy se esforçando para não explodir. Pensou em Tommy dormindo com o bloco de desenhos ao lado. Pensou em Henry organizando as pedras como se cada uma tivesse alma. Pensou em Benjamin ficando para o café, tentando, falhando, tentando de novo. E pensou no tipo de mundo ao qual não pertencia. Ao amanhecer, Rosemary fez a escolha mais dolorosa que já tinha feito. Arrumou uma bolsa pequena, não escreveu uma longa despedida, não queria ferir ainda mais com explicações que eles talvez não entendessem. Deixou apenas 3 bilhetes simples, um em cada travesseiro. Eu amo você. Desculpe, não pare de crescer. E saiu antes do sol nascer por completo. Naquela manhã, a cobertura parecia igual, mesma vista, mesmos móveis, mesma luz entrando pelas janelas enormes. Mas a casa tinha perdido calor. Benjamin não percebeu de imediato. Estava ocupado demais tentando organizar o café, servir suco, empacotar um sanduíche miserável para o lanche de Tommy. Olhou para o relógio. Rosemary já devia estar ali. Achou estranho. Chamou por ela uma vez, depois outra. Nada. Onde está a Rosemary? Perguntou aos meninos. Jimmy levantou os olhos do sofá. Ela não estava aqui quando eu acordei. Tommy, ainda mastigando, tentou racionalizar. Talvez tenha dormido demais. Henry apareceu na porta com algo amassado na mão. Um bilhete. Entregou ao pai sem dizer palavra. Benjamin abriu. Leu. Eu amo você. Desculpe. Não pare de crescer. Por um segundo, o cérebro dele recusou o sentido. Leu de novo, até que as letras pesaram. Jimmy foi o primeiro a reagir. Ela prometeu. Tommy se levantou tão rápido que a cadeira arrastou com força. Ela disse que ia ficar. A voz rachou. Henry recuou até o canto com o bilhete tremendo entre os dedos. Então a casa explodiu. Não por maldade, por abandono. Tommy arremessou a lancheira contra a parede. Jimmy chutou um armário. Henry escorregou até o chão e ficou ali, pálido, imóvel, como se o corpo tivesse decidido desligar para sobreviver. Benjamin não gritou, não mandou parar, não tentou impor autoridade. Ficou parado no meio da cozinha segurando o papel como um homem segurando os destroços do que salvava sua família. Ela não era só a empregada, murmurou. Era quem estava curando esta casa. E naquele instante, todas as pequenas cenas voltaram com clareza cruel. As maçãs sem casca, os potes na janela, as mudas na varanda, as histórias antes de dormir, as orações sussurradas, as mãos pequenas segurando as dela, a paz no rosto de Henry, a esperança cautelosa de Jimmy. O humor afiado de Tommy ficando menos desesperado. Tudo tinha o mesmo nome, Rosemary. Benjamin foi direto ao quarto da mãe. Eleanor estava diante do espelho, colocando brincos como se o mundo ainda obedecesse ao plano dela. A senhora fez isso. Ela não negou de imediato. Virou-se com calma. Eu pedi que ela pensasse no futuro. A senhora comprou o silêncio dela. Eu protegi seu nome. Benjamin deu um passo à frente. A voz não subiu, mas quebrou no meio. Eles não precisam do meu nome, precisam dela. Ela não é uma de nós, Benjamin. Foi aí que ele entendeu de forma definitiva o tamanho do abismo moral entre os dois. Não, a senhora é que não é uma deles. Pegou as chaves, ligou para a agência, exigiu informações. Quase nada havia no arquivo além do essencial. Um endereço antigo em Augusta, Geórgia. Um telefone desativado. Algumas anotações burocráticas. Era pouco, mas era suficiente. Naquela mesma tarde, Benjamin fez as malas. Os meninos se sentaram perto da porta. Não perguntaram para onde estavam indo. Nem precisavam. Jimmy segurou uma mochila. Tommy levou o bloco de desenhos. Henry levou uma pedra.
13 horas de estrada. 3 meninos feridos. Um pai aprendendo tarde demais como ser um. O começo da viagem foi duro. Pouca fala. Muito ar pesado. Tommy olhava pela janela com os braços cruzados. Jimmy mantinha os fones sem música. Henry fechava os dedos ao redor da pedra como se fosse um amuleto. Benjamin dirigia com os olhos secos demais para alguém que queria chorar o tempo todo. Horas depois, as palavras começaram a sair. Tommy perguntou se Rosemary estava brava com eles. Jimmy perguntou se ela tinha ido embora porque eles foram difíceis demais. Henry, num sussurro quase inaudível, perguntou se pessoas boas também vão embora para sempre. Benjamin sentiu cada pergunta como acusação e pedido de socorro ao mesmo tempo. Não sabia responder direito, mas, pela primeira vez, não fugiu. Acho que ela foi embora porque achou que estava atrapalhando, disse devagar. E acho que ela estava errada. Foi a resposta mais honesta que conseguiu dar. Mais tarde, perto da Carolina do Norte, Benjamin encostou o carro em um posto de gasolina. Entrou no banheiro, lavou o rosto, olhou para o espelho. O homem refletido ali não parecia o executivo impecável das revistas. Parecia cansado, assustado, verdadeiro. E talvez essa fosse a primeira boa notícia em anos. Voltou para o carro, ligou o motor, sussurrou, mais para si do que para os meninos. Nós vamos trazê-la para casa. Augusta os recebeu com ruas modestas, quintais simples, caixas de correio tortas, árvores baixas e um tipo de vida que não impressionava ninguém de Wall Street. Mas havia ali algo que a cobertura de Manhattan não tinha: chão. Benjamin parou diante de uma casa pequena. Bateu. Uma mulher mais velha atendeu, avental sujo de farinha, olhos gentis. Bastou ver os meninos para compreender. Vocês vieram pela Rosemary, não foi? Benjamin assentiu. Ela não está aqui, disse a mulher. Está na igreja. Ela sempre vai para lá quando o coração dói. Os meninos não esperaram instrução, saíram correndo. Benjamin correu atrás. As portas da igreja eram altas e de madeira escura. Lá dentro, a luz atravessava os vitrais e caía em cores suaves sobre os bancos vazios. Havia silêncio, mas não o silêncio de abandono. O silêncio de um lugar que sabe guardar lágrimas. Na frente, ajoelhada, estava Rosemary, mãos juntas, cabeça baixa, sozinha, rezando como sempre rezava, sem plateia. Rosemary! As 3 vozes ecoaram ao mesmo tempo. Ela virou, e tudo no rosto dela se quebrou. Surpresa, alívio, culpa, amor, medo, alegria, tudo junto, tudo impossível de esconder. Os meninos correram e se atiraram nela. Rosemary os abraçou como quem reencontra partes do próprio corpo. Jimmy chorava sem segurar. Tommy soluçava. Henry só se agarrava com tanta força que parecia dizer, sem palavras, por favor, nunca mais. Benjamin ficou alguns passos atrás, observando, talvez entendendo, mais uma vez, que aquela mulher era a imagem mais próxima de lar que seus filhos tinham conhecido desde a morte de Emma. Quando Rosemary finalmente ergueu os olhos, encontrou Benjamin em pé diante dela, sem defesa, sem pose, sem distância. Eu não sei o nome certo disso, disse ele com a voz baixa. Mas sei de uma coisa. Nós não estamos inteiros sem você. Rosemary o fitou em silêncio, não com vaidade, com dor. Porque ela tinha ido embora tentando proteger aquela família, e agora a família estava ali, diante dela, implorando para que voltasse. Eu não queria complicar tudo, sussurrou. Eu não queria ficar no caminho. Benjamin se aproximou. Você nunca ficou no caminho. Você foi o caminho de volta. Atrás deles, um som de salto no piso de pedra interrompeu o momento. Eleanor. Ainda elegante, ainda ereta, ainda controlada, mas diferente. Talvez a viagem até ali tivesse feito o que anos não fizeram. Talvez ver os netos desmoronarem sem Rosemary tivesse perfurado, enfim, a casca de convicções erradas. Talvez pela primeira vez ela percebesse que categoria social nenhuma substitui amor. Ela caminhou até Rosemary, parou à sua frente, e disse algo que poucas pessoas do tipo dela conseguem dizer de verdade. Eu estava errada. Sem rodeio, sem teatro, sem justificativa, a voz falhou. Achei que estava protegendo minha família, mas só arranquei dela a única pessoa que a amava sem pedir nada em troca. Eleanor tirou algo da bolsa. Não era cheque, não era proposta. Era uma foto. Os trigêmeos na varanda, as mãos na terra, as pequenas mudas ao lado. Entregou a imagem a Rosemary. Eles cresceram, disse. Por sua causa. Rosemary olhou a foto, depois os meninos, depois Benjamin. O que estava diante dela não era apenas um pedido para voltar.
Era uma porta aberta para um futuro que antes parecia impossível. Tommy, com o rosto ainda molhado de lágrimas, tirou do bolso um desenho amassado e colocou na mão dela. Os 3 meninos, sorrindo, de mãos dadas, e ela no centro. Rosemary abaixou os olhos para o papel como quem segura uma resposta de Deus. Depois respirou fundo e assentiu. Eu volto para casa. O grito dos meninos encheu a igreja, mas quando Rosemary voltou, não voltou igual. Porque dali em diante, não era apenas a funcionária que tinha ficado além do esperado, era a mulher que se tornara indispensável, e isso exigia uma reorganização de tudo. As semanas seguintes não foram perfeitas, nunca são, mas foram reais. Benjamin limpou a agenda, não toda de uma vez, mas começou a escolher a casa. Recusou viagens que antes teria aceitado por reflexo, passou a levar os filhos à escola algumas vezes. Aprendeu a ler quadrinhos em voz alta, fazia vozes ruins de propósito só para ouvi-los rir, queimava menos torradas. Ainda errava bastante, mas errava presente. Jimmy começou a procurar o pai quando a raiva subia, nem sempre para conversar, às vezes só para sentar por perto. Benjamin aprendeu a diferença entre corrigir e permanecer. Quando o filho explodia, em vez de sumir, ficava. Em vez de delegar, sustentava o desconforto. Aos poucos, Jimmy foi entendendo que também havia um homem aprendendo a voltar. Tommy continuou inquieto, provocador, brilhante, mas o desenho se tornou saída. Benjamin começou a perguntar sobre os cadernos, e mesmo quando não compreendia metade das imagens, aprendeu a fazer algo simples e poderoso: perguntar o que elas queriam dizer sem tentar traduzir tudo rápido demais. Henry falava pouco, ainda falava pouco, mas agora o silêncio dele não assustava tanto, porque já não era abandono puro, era apenas o jeito dele de existir. Benjamin sentava com ele na varanda em alguns fins de tarde e o ajudava a organizar pedras nos potes. Não precisavam conversar muito. Às vezes, presença sem fala ainda é presença. Eleanor passou a aparecer com menos dureza e mais humildade. Sentava-se no sofá, perguntava pelos netos. Às vezes levava livros. Outras vezes só observava Rosemary conduzir a rotina e fazia perguntas que antes consideraria desnecessárias. Como Henry gosta do sanduíche? O que Jimmy faz quando começa a ficar nervoso? Tommy dorme melhor quando desenha antes de deitar? Pareciam perguntas simples, mas para ela eram um novo idioma. Mais de uma vez pediu conselho a Rosemary, e toda vez isso lhe custava um pouco do orgulho antigo. A varanda, antes decorativa, virou símbolo. As mudas cresceram. Tommy as regava todos os dias. Henry trocou as etiquetas dos potes e acrescentou novas palavras. Jimmy pintou uma placa simples e torta para colocar perto dos vasos. Coisas que ficam. Ninguém corrigiu a gramática emocional daquilo. Não precisava. Quando dezembro chegou, a casa tinha outra respiração. Havia barulho de novo. Só que agora Benjamin não fugia dele. Havia bagunça, havia risadas, havia orações antes de algumas refeições. Havia desenhos espalhados. Havia pedras em lugares improváveis. Havia cheiro de chocolate quente. Havia memória de Emma, mas já não como fantasma que paralisa, como parte da história que continuava. Numa noite de dezembro, Benjamin encontrou Rosemary sozinha na varanda, olhando as mudas já mais altas do que quando tinham sido plantadas. O frio mordia leve, a cidade brilhava ao fundo. Por alguns segundos, ele só ficou ao lado dela. Você sabia? Perguntou. Sabia o quê? Que tudo isso ia acontecer? Ela sorriu de leve. Eu só sabia que eles precisavam de alguém que não fosse embora. Benjamin baixou os olhos. Eu deveria ter sido essa pessoa. Rosemary virou o rosto para ele com a serenidade que só quem sofreu sem endurecer consegue ter. Você ainda pode ser. A frase não absolvia, não apagava anos, mas abria um caminho. E Benjamin percebeu que a culpa só vira redenção quando aceita trabalho, constância, repetição. Amar também é disciplina, a mais difícil de todas. Na véspera de Natal, a sala estava quente de luz e de vozes. Os meninos corriam em volta da árvore. Eleanor ajudava a arrumar algo na mesa sem transformar tudo em desfile de etiqueta. Pela primeira vez em muito tempo, a casa parecia cheia de vida em vez de cheia de objetos. Benjamin chamou Rosemary para perto da árvore. Ela veio sem imaginar o que estava por acontecer.
Os meninos se amontoaram, já desconfiando de alguma coisa, excitados demais para esconder. Benjamin segurou a mão dela. A sala foi ficando quieta aos poucos. Você não limpou a nossa casa, disse ele. Você a curou. Ficou quando ninguém mais ficou. Amou meus filhos quando eu não sabia como. E me ensinou o caminho de volta para eles, e para mim mesmo. A voz dele falhou, mas não parou. Eu não estou pedindo para você voltar ao que era antes. Estou pedindo para construirmos algo novo, com verdade, com presença, com tudo o que a gente aprendeu, e com tudo o que ainda precisa aprender. Então se ajoelhou. Os meninos quase explodiram antes da resposta. Eleanor levou a mão à boca. Rosemary levou as duas às lágrimas. Quer se casar comigo? Não foi um pedido perfeito. Foi melhor. Foi sincero. Rosemary chorou antes de conseguir respirar direito. Os meninos pulavam. Jimmy dizia para ela responder logo. Tommy ria e chorava ao mesmo tempo. Henry segurava o desenho antigo como se soubesse, melhor que todos, o tamanho daquele momento. Rosemary finalmente conseguiu falar. Sim. Depois riu entre lágrimas. Sim, 1000 vezes sim. E quando Benjamin se levantou e ela foi abraçada pelos meninos e por ele, uma verdade silenciosa tomou conta daquela casa. Família não se forma só por sangue, nem só por nome, nem só por status. Família se forma por permanência, por repetição do cuidado, por gente que escolhe ficar quando seria mais fácil sair. A história poderia terminar ali, com o pedido, com a árvore, com a promessa, com todos juntos. Mas a verdade é que o mais bonito não estava no instante cinematográfico, estava no cotidiano que veio depois. Porque dizer sim numa noite iluminada é lindo. Difícil mesmo é dizer sim na rotina. E foi isso que eles fizeram. Nos meses seguintes, Benjamin continuou em reconstrução. Não virou herói de um dia para o outro. Havia recaídas, havia culpa, havia reuniões demais algumas semanas, havia cansaço, havia momentos em que os velhos reflexos apareciam e ele quase se escondia no trabalho de novo. A diferença é que agora alguém o chamava de volta, e ele ouvia. Rosemary não tentou ser substituta de Emma. Nunca pisaria nesse lugar. Falava dela com respeito. Guardava espaço para a memória dela. Incentivava os meninos a falarem da mãe sem medo de entristecer a casa. Isso, de um jeito profundo, foi o que permitiu que a casa respirasse. Porque luto ignorado vira veneno. Luto acolhido vira parte da história. Em algumas noites, os 4 sentavam na cama grande e contavam memórias de Emma. Uma música que ela cantava, o jeito como arrumava panquecas em formato engraçado, o perfume, a risada, o toque. Às vezes terminavam chorando, às vezes rindo, às vezes as duas coisas. Mas agora ninguém precisava sofrer escondido. Jimmy foi o que mais resistiu a acreditar que a alegria podia durar. Crianças feridas aprendem a suspeitar do que é bom. Por muitos meses, bastava um pequeno sinal de mudança na rotina para ele ficar tenso. Benjamin teve de aprender a não prometer o que não podia cumprir, e cumprir rigorosamente o que prometia. Se dizia que estaria no jogo da escola, ia. Se dizia que leria à noite, lia. Se acontecia uma emergência real, explicava antes, não desaparecia. Essa previsibilidade curou partes de Jimmy que gritos nenhum alcançariam. Tommy começou a florescer de forma quase assustadora. As professoras repararam primeiro. Menos interrupções, mais foco, mais humor saudável, mais criatividade canalizada. O menino que antes atirava energia contra o mundo, agora a transformava em desenho, em fala, em perguntas, em imaginação. Rosemary via isso com aquele sorriso quieto de quem nunca toma para si o mérito, mas sabe exatamente o milagre de cada passo. Henry foi devagar, sempre devagar. E talvez justamente por isso sua transformação tenha sido a mais profunda. Ele não virou uma criança falante de repente. Não precisava, mas começou a se aproximar mais, a puxar a mão de Benjamin, a sentar no colo de Rosemary sem pedir, a deixar bilhetes curtos nos potes, a dormir sem chorar escondido. A diferença não estava no volume, estava no medo menor. Um dia, meses depois da viagem à Geórgia, Benjamin entrou no quarto dos meninos e encontrou uma cena tão simples que precisou parar na porta. Jimmy e Tommy discutiam sobre um jogo. Henry estava entre eles. Antes, aquilo provavelmente terminaria com um empurrão, grito, porta batida. Naquele dia, Jimmy respirou fundo e disse: "Vamos fazer do jeito que a Rosemary falou." Benjamin não ouviu a frase completa, mas ouviu o suficiente. Crianças repetem o amor que receberam, ou repetem a violência.
Naquele quarto, ele viu qual das duas coisas estava vencendo. Eleanor, por sua vez, travava batalhas particulares dentro de si. Havia vivido décadas acreditando que controle era cuidado e aparência era proteção. Agora precisava admitir que uma mulher sem pedigree social, sem formação sofisticada, sem os códigos do mundo dela, tinha ensinado à família aquilo que dinheiro nenhum comprava. Isso a constrangia, mas também a libertava. Certa tarde, ela encontrou Rosemary na cozinha cortando maçãs. "Posso ajudar?" perguntou, um pouco rígida. Rosemary, surpresa, entregou-lhe uma faca menor. Eleanor observou como as fatias eram separadas em pratos diferentes, cada uma segundo a preferência exata de cada menino. "Você memoriza tudo isso?" perguntou. Rosemary sorriu. "Quando a gente ama, acaba decorando." Eleanor ficou em silêncio por tempo demais. Depois respondeu, quase para si. "Passei a vida inteira confundindo provisão com presença." Foi talvez a confissão mais honesta da vida dela. A relação entre Benjamin e Rosemary também mudou de camada. Já não era apenas gratidão, nem apenas parceria no cuidado das crianças, era amor amadurecendo dentro da realidade. Um amor sem glamour, sem a facilidade dos contos vazios. Havia bagagem, havia classe social, havia diferença de origem, havia julgamento externo, havia o fantasma de Emma. Havia a necessidade de não ferir os meninos com pressa. Por isso eles foram devagar, conversaram muito, oraram mais do que antes. Aprenderam a nomear medo, culpa, esperança. Benjamin contou a Rosemary coisas que nunca tinha contado a ninguém. O medo de ter sido um marido ausente, o terror de falhar como pai para sempre, o pavor de amar de novo e parecer desleal à memória da esposa. Rosemary ouviu tudo, não respondeu com fórmulas. Só segurou a mão dele quando as palavras já tinham terminado. Rosemary também se abriu. Falou da infância modesta, das portas fechadas, dos lugares onde ela era útil, mas nunca bem-vinda. Do medo de ser vista como oportunista, do receio de que os meninos um dia crescessem e a enxergassem apenas pela função que teve. Benjamin a ouviu com o mesmo cuidado que ela havia dedicado aos filhos dele. E prometeu uma coisa que dessa vez entendia o peso de prometer. "Nesta casa, você nunca mais vai precisar pedir permissão para pertencer." Era uma promessa grande, mas ele estava aprendendo a honrar grandes promessas com pequenos atos diários. Quando o casamento aconteceu, não foi um espetáculo midiático, não combinaria com a história deles. Foi íntimo, quase doméstico. Os meninos participaram de tudo. Jimmy quis escolher a música de entrada e escolheu mal, o que rendeu risadas. Tommy desenhou parte dos convites. Henry levou um pequeno pote de vidro com uma pedra dentro, dizendo que era a coisa importante daquele dia. Eleanor chorou mais do que esperava e fingiu menos do que de costume. No altar, Benjamin não falou sobre destino grandioso nem coincidência poética. Falou sobre permanência. Disse que Rosemary tinha chegado para limpar poeira e encontrou ruínas. E que, em vez de sair assustada, ajoelhou-se no meio dos escombros emocionais deles e ficou. Disse que ela não salvou a família com grandes discursos, mas com o tipo de amor que corta a maçã do jeito certo, reza em voz baixa, conta a história à noite e aparece de novo no dia seguinte. E que era exatamente esse tipo de amor que ele queria honrar pelo resto da vida. Quando Rosemary falou, começou olhando para os meninos. "Eu não sabia que Deus escrevia a família assim", disse. "Às vezes achei que eu estava só fazendo o meu trabalho. Depois achei que estava passando dos limites. Depois achei que precisava ir embora para não causar dor. Mas agora entendo que amor verdadeiro não nasce da posição que alguém ocupa. Nasce do que alguém escolhe construir, todos os dias, com as próprias mãos. Não houve uma pessoa ali que não sentisse o peso da verdade. Depois do casamento, a rotina ganhou uma espécie nova de solidez. Benjamin continuou trabalhando, claro, não abandonou a empresa. O ponto nunca foi demonizar o trabalho. O problema sempre foi usá-lo como esconderijo. Agora havia fronteiras, dias reservados, horários respeitados, celular deixado de lado, jantares preservados, viagens reduzidas. O mercado continuou existindo. Só deixou de ser o altar principal da vida dele. Rosemary assumiu um lugar oficial e íntimo ao mesmo tempo. Não como alguém que substitui o passado, mas como quem amplia o presente. Os meninos passaram a chamá-la de formas que mudavam com o tempo. Às vezes pelo nome, às vezes de um jeito carinhoso que surgia sem combinar. Ela nunca exigiu título. Sabia que vínculo real não precisa ser pressionado. Cresce. Houve dias difíceis, claro. Datas de aniversário.
O aniversário da morte de Emma, crises na escola, noites de febre, recaídas de raiva, conflitos entre os irmãos, tensões entre Benjamin e Rosemary sobre limites, sobre culpa, sobre excesso de compensação. Mas o diferencial agora era simples e revolucionário. Ninguém ia embora emocionalmente quando ficava difícil. Esse passou a ser o pacto invisível da casa. Numa noite em que Jimmy, já um pouco mais velho, chegou chorando depois de uma briga na escola, Benjamin encontrou o filho sentado no chão do quarto. O impulso antigo teria sido oferecer solução rápida, chamar alguém, mandar investigar, resolver como executivo. Em vez disso, sentou-se ao lado. Quer me contar ou quer que eu só fique aqui? Jimmy enxugou o rosto com a manga. Só fica. Benjamin ficou. Mais tarde, quando contou isso a Rosemary, ela sorriu daquele jeito quieto de sempre. Você está aprendendo, ele respondeu com um meio riso triste. Com anos de atraso, ela aproximou o rosto do dele. Mas ainda há tempo. É isso que faz essa história respirar. Não é uma fantasia sobre gente perfeita. É sobre gente atrasada, mas disponível, ferida, mas disposta, orgulhosa, mas finalmente quebrada o suficiente para amar de verdade. Os meninos cresceram sob esse novo clima. Jimmy, que antes socava paredes, começou a praticar esporte com disciplina. Tommy, que provocava tudo e todos, descobriu talento para artes visuais. Henry, que quase desapareceu dentro do próprio silêncio, encontrou um jeito bonito e delicado de existir no mundo, com menos medo de ser visto. E em todos os grandes momentos, havia rastros de Rosemary. Não porque ela buscasse protagonismo, mas porque o amor deixa marca. Anos depois, certa manhã de primavera, Benjamin saiu cedo para a varanda e encontrou os 3 vasos iniciais já transformados em árvores pequenas, mais fortes. As raízes tinham se afirmado. Os galhos alcançavam altura. Algumas folhas precisavam de poda. Outras brilhavam sob a luz da manhã. Ele ficou olhando em silêncio. Rosemary apareceu atrás dele com 2 canecas de café. Elas cresceram, disse ele. Ela acompanhou o olhar. Todos cresceram. Benjamin tomou um gole devagar. Às vezes eu penso em como quase perdi tudo. Rosemary corrigiu com suavidade. Você quase perdeu tudo de novo. Ele assentiu. Era verdade. A morte de Emma tinha sido uma perda violenta, impossível de controlar. Mas o afastamento dos filhos, isso ele estava causando com as próprias mãos. Rosemary não trouxe Emma de volta. Trouxe Benjamin de volta para onde Emma sempre quis que ele estivesse. Essa distinção importava, muito. Em outra tarde, Henry, já maior, abriu um dos potes antigos guardados na estante. Dentro havia a primeira pedra que tinha colocado quando mal conseguia falar. Benjamin perguntou por que ele ainda guardava aquilo. Porque foi o primeiro dia em que achei que alguém ia ficar, respondeu Henry. Benjamin precisou desviar o rosto por um segundo. Há frases que curam e ferem ao mesmo tempo, e essa era uma delas. Tommy, mais expansivo, costumava dizer a amigos que a melhor coisa que aconteceu à casa deles foi quando a faxineira não decidiu ser só faxineira. Sempre que falava isso, Rosemary ria e mandava o menino não reduzir a história desse jeito. Mas, no fundo, a frase continha uma beleza involuntária. Porque o mundo vive tentando reduzir pessoas ao cargo, ao crachá, à função. E o amor passa por cima dessas categorias como se fossem pó. Jimmy, em certa fase da adolescência, teve uma recaída de raiva particularmente forte. Gritou, disse coisas duras, bateu a porta. Benjamin ficou abalado. Temia que o passado estivesse voltando com tudo. Rosemary não se assustou, só disse, crescimento não é linha reta. Mais tarde, Jimmy voltou à cozinha, olhos inchados, e pediu desculpa não só pelo grito, mas pelo medo que ainda carregava de que pessoas amadas fossem desaparecer de repente. Benjamin o abraçou sem dizer que estava tudo bem no sentido superficial da frase. Porque nem sempre está. Em vez disso, disse algo melhor. Mesmo quando você sentir isso, nós continuamos aqui. Repetição. Esse sempre foi o centro. Não um grande gesto isolado, mas o acúmulo de presenças. Até Eleanor mudou a casa dela. Menos vitrine, Menos rigidez. Algumas fotos espontâneas dos netos apareceram onde antes só havia retratos formais. Ela passou a cozinhar uma torta específica porque descobriu que Henry gostava. Aprendeu a assistir aos desenhos de Tommy sem tratá-los como passatempo. E um dia, diante de Benjamin, admitiu o que talvez fosse a frase mais difícil da sua vida. Sua esposa me ensinou a amar meus netos como pessoas.
E Rosemary me ensinou a ficar perto disso sem tentar controlar. Benjamin não respondeu na hora, só segurou a mão da mãe. Às vezes, reconciliação também cabe em gestos pequenos. Se alguém de fora observasse essa família anos depois, talvez visse apenas o resultado. Uma casa calorosa, um pai presente, 3 filhos diferentes e vivos em seus jeitos, uma mulher amada no centro da estrutura, uma avó menos rígida, árvores crescendo na varanda, barulho, paz. Mas quem conhece a história entende que nada disso veio fácil. Veio de luto, veio de arrependimento, veio de confronto, veio de humildade, veio de permanência. E, acima de tudo, veio do dia em que um homem acostumado a medir valor em cifras abriu uma porta e descobriu os filhos ajoelhados ao lado da mulher que ele julgava pequena demais para importar. E percebeu, tarde, mas em tempo, que a única pessoa realmente poderosa naquela casa era quem sabia ficar. Talvez seja por isso que essa história atinge tão fundo. Porque, no fim, ela não fala só sobre uma família rica em Manhattan. Fala sobre todos os lugares onde alguém está confundindo provisão com presença. Fala sobre pais que acham que amor pode ser delegado. Fala sobre crianças que não precisam de soluções brilhantes tanto quanto precisam de constância. Fala sobre gente simples que entra em uma casa sem status e revela, pela forma como ama, tudo o que estava quebrado ali dentro. Fala sobre o fato de que algumas pessoas chegam com currículo, outras chegam com cura. E quase sempre o mundo erra ao achar que essas duas coisas são a mesma coisa. Na última noite do primeiro ano inteiro em que a família enfim se reconheceu como família, eles decidiram passar algumas horas na varanda. Os meninos levaram cobertores. Rosemary levou chocolate quente. Benjamin apagou o telefone. A cidade brilhava abaixo deles, apressada como sempre, mas ali em cima o tempo parecia desacelerado. Tommy apontou para as árvores e perguntou qual delas tinha crescido mais. Jimmy disse que a dele era a mais forte. Henry disse que a dele era a mais calma. Rosemary riu e afirmou que todas tinham crescido porque foram cuidadas. Benjamin olhou para os filhos, depois olhou para ela, e entendeu algo que nenhum contrato, nenhuma reunião e nenhum prêmio tinha sido capaz de ensinar. Amor não é o que uma pessoa sente no auge de uma emoção bonita. Amor é o que uma pessoa faz quando está cansada, ferida, sem garantia nenhuma. E ainda assim escolhe aparecer de novo na manhã seguinte. Foi isso que Rosemary fez. Foi isso que, aos poucos, Benjamin aprendeu a fazer. Foi isso que os meninos passaram a confiar que existia. Foi isso que salvou aquela casa. Nessa mesma noite, já tarde, quando os meninos finalmente dormiram, Benjamin encontrou um bilhete preso com imã na geladeira. A letra era de Henry, pequena, cuidadosa, quase tímida. Coisas que ficam. Deus. A mamãe Emma. A Rosemary. O papai agora, nós. Benjamin leu em silêncio e chorou outra vez. Mas agora era outro choro, não o da perda absoluta, o da reconstrução, o do homem que enfim entende que algumas orações são respondidas não com dinheiro, nem com poder, nem com respostas brilhantes, mas com a chegada de alguém disposto a amar no lugar exato onde tudo doía. Se você olhar de fora, talvez pense que a grande virada dessa história aconteceu na igreja, quando eles encontraram Rosemary ajoelhada e a trouxeram de volta. Mas, na verdade, a grande virada começou muito antes. Começou no primeiro dia em que ela não reagiu com dureza. No primeiro bilhete deixado num travesseiro. Na primeira maçã cortada do jeito certo. Na primeira noite em que aproximou 3 camas. Na primeira oração feita em voz baixa. Na primeira vez em que disse, eu não vou embora. E no dia seguinte provou isso com o próprio corpo. É assim que lares são reconstruídos. Não com espetáculo, com repetição, com fidelidade pequena, com escolhas aparentemente simples que, somadas, mudam o destino de uma casa. Emma tinha sido a primeira grande guardiã daquele lar. Depois que partiu, a casa perdeu eixo. Rosemary não ocupou o lugar dela, mas honrou o que Emma teria desejado, que aqueles meninos fossem vistos, amados e mantidos juntos. E que Benjamin um dia voltasse a ser pai de verdade. Talvez Emma nunca tenha conhecido Rosemary em vida. Mas, de certa forma, o amor das duas se tocou no cuidado pelos mesmos filhos. E essa é uma das partes mais bonitas de tudo. Porque amor verdadeiro não compete com legado, continua legado. Numa conversa muitos anos depois, quando alguém perguntou a Benjamin qual tinha sido o investimento mais importante da vida dele, esperando ouvir sobre tecnologia, fusão internacional ou mercado, ele sorriu e respondeu algo que ninguém na mesa previa. Aprender a estar na mesma sala que meus filhos, sem pressa de ir embora. A frase parece simples, mas carrega uma revolução.
Porque o mundo está cheio de gente ocupada demais para perceber que a ausência tem som, tem cheiro, tem consequência. Crianças podem crescer limpas, alimentadas, matriculadas, vestidas e ainda assim emocionalmente famintas. Na casa dos Howard, essa fome quase devorou tudo. Até que uma mulher sem interesse em prestígio entrou com um caderno no peito, joelhos dispostos a se dobrar em oração e coragem suficiente para permanecer onde a dor de outros estava transbordando. Essa coragem mudou tudo, não de um jeito mágico, de um jeito humano. E talvez por isso seja tão poderosa. Porque, no fundo, todo mundo conhece pelo menos uma versão dessa história. Uma casa onde falta presença. Uma criança gritando por atenção em forma de mau comportamento. Um adulto escondendo luto em produtividade. Uma avó confundindo ordem com amor. Uma pessoa invisível aos olhos do mundo, sendo justamente quem sustenta tudo por dentro. É por isso que, quando Benjamin abriu aquela porta e viu os filhos ajoelhados, ele não chorou só pelo que estava vendo. Chorou pelo que finalmente entendeu. Entendeu que paz não tinha voltado para aquela casa por causa do dinheiro dele. Entendeu que seus filhos não estavam se curando graças a agendas bem pagas. Entendeu que a mulher que ele quase tratou como detalhe tinha se tornado a espinha dorsal emocional da família. Entendeu que, se continuasse confundindo sustento com amor, perderia os meninos de um jeito que nenhuma fortuna conseguiria reverter. E por mais doloroso que tenha sido, esse entendimento foi uma graça. Às vezes a verdade chega como uma faca, outras vezes chega como crianças rezando. Mas quando ela chega, exige escolha. Benjamin fez a dele, ficou. E isso mudou o rumo de gerações. Porque meninos que crescem vendo um homem voltar para a mesa aprendem algo sobre responsabilidade. Meninos que crescem sendo amados sem condição aprendem algo sobre segurança. Meninos que veem uma mulher honrada pelo cuidado que ofereceu aprendem algo sobre dignidade. Meninos que convivem com perdão e reparação aprendem algo sobre esperança. Essa casa deixou de ser um museu de perda e virou oficina de reconstrução. Ainda havia dias duros, sempre haverá, mas agora eles sabiam o caminho de volta uns para os outros. Isso já era tudo. Talvez a frase mais importante desta história não seja "eu te amo", nem "eu volto para casa", nem até o pedido de casamento. Talvez seja aquela primeira e simples promessa feita por Rosemary a 3 meninos em pedaços. Vocês podem gritar, podem me empurrar, podem me mandar embora, mas eu não vou sair. No fim, foi essa promessa que moldou todo o resto. E a razão pela qual ela tem tanta força é porque o amor mais raro não é o que emociona por um dia. É o que continua depois do choque. É o que fica depois do choro. É o que retorna depois da decepção. É o que se apresenta de novo, sem garantias, e diz com a própria vida: ainda estou aqui. Foi isso que aqueles meninos precisavam ouvir. Foi isso que Benjamin precisava aprender. Foi isso que Eleanor precisava respeitar. Foi isso que aquela casa precisava se tornar. E foi assim, não pela perfeição, não pela riqueza, não pela imagem, mas pela presença, que uma família quebrada voltou a respirar.